Olá amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior. Tudo bem com vocês? Um ótimo domingo para todos nós. Estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores e vamos falar sobre o jogo de daqui a pouquinho não, mas logo mais, né? 4 da tarde, Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que curtem o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e também se inscreva no canal, que será de suma importância para todos nós. Então, pessoal, Fluminense e Flamengo jogarão hoje às 4 da tarde no Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo lidera a competição, 39 pontos, conseguiu uma vitória ontem importante diante do Bragantino dentro do Engenhão. O Flamengo tem 26, o Grêmio 26 e o Fluminense é o quarto colocado com 24. Uma vitória do Tricolor no jogo dessa noite vai levar o Fluminense à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, independente do jogo do Grêmio com o Corinthians, que ainda vai ser marcado. O Corinthians obteve a classificação ontem para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo com o Grêmio ainda não tem data marcada, então o Fluminense vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante nesse aspecto, conseguir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, vencer o rival que está à sua frente e também vencer o rival que dentro do Campeonato Brasileiro também, que vai ser de suma importância para o Fluminense para ganhar moral para a sequência da competição. Embora o título brasileiro, na minha concepção, esteja muito difícil de acontecer. Mesmo se o Fluminense vencer o jogo dessa tarde, ficará 12 pontos de distância do Botafogo. Venhamos e convenhamos, é muito difícil tirar essa diferença nesse momento. Mas quem sabe o Botafogo oscilando no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tendo uma arrancada, como, por exemplo, vencendo os jogos que restam no primeiro turno diante do Flamengo hoje, Coritiba fora, Santos e Palmeiras no Rio de Janeiro e o Grêmio fora, o Botafogo dando uma oscilada e quem sabe o Fluminense pode encostar ou até mesmo ultrapassar o Botafogo na classificação do Campeonato Brasileiro. Repito, é muito difícil disso acontecer. Com relação ao time, para o jogo diante do arquirrival na tarde de hoje no Maracanã. Técnico Fernando Diniz vai ter as voltas do Paulo Henrique Ganso e também do John Arias. Os dois jogadores, o Ganso inclusive não participou do jogo diante do São Paulo e o Arias não participou do jogo diante do Internacional. O Paulo Henrique Ganso ausente dos jogos do Fluminense há 2 partidas e o Arias não participou da última partida porque estava cumprindo suspensão automática. Já o Paulo Henrique Ganso se recuperou de um problema no pé. Em compensação, não vai ter, na minha concepção, um dos principais jogadores do Fluminense nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Keno não vai jogar, vai cumprir suspensão automática por ter recebido o 3º cartão amarelo. Aliás, absurdo o cartão que o Keno recebeu diante do Inter e nem falta foi no lance que originou o 3º cartão amarelo do atacante tricolor. Então, de que forma o técnico Fernando Diniz vai montar o time? Deve ser da seguinte maneira: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Aliás, o Marcelo vai para o jogo que está relacionado. Participou da atividade de ontem no CT Carlos Castilho. Até aí tudo bem. Ele vai manter a estrutura do meio campo, com o André, com o Martinelli, com o Lima e o Paulo Henrique Ganso que volta ao time. Mais adiantados jogarão o Germancano e o John Arias. Esse deve ser o time do Fluminense para o jogo dessa tarde diante do Flamengo. Ele poderá fazer alguma outra modificação, tentar surpreender o Jorge Sampaoli? Pode não colocar o Paulo Henrique Ganso de início, recuar um pouquinho o John Arias e colocar 2 homens enfiados, Germancano e Lelê. Pode inclusive colocar o Léo Fernandes, que está relacionado de início. Não acredito. Pode colocar o Johnny Gonzalez, John Kennedy, enfim. Ele tem várias opções para montar o time para o jogo dessa noite. Melhor, desta tarde. Mas acredito que o Fernando Diniz vai colocar o time com essa estrutura, com os 4 homens no meio, o André Martinelli e Paulo Henrique Ganso, o John Arias e o Germancano um pouco mais adiantados. Então, deve ser o time do Fluminense, deve ser a formação para o jogo desta tarde diante do Flamengo. Repito, uma vitória hoje levará o Fluminense à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Sobre o Gabriel Pirani. Gabriel Pirani recebeu o jogador, os direitos econômicos do atleta pertence ao Santos. Ele veio emprestado para o Fluminense nesta temporada de 2023, marcou 2 gols.
o que deu o título à Taça Guanabara, diante do Flamengo, e no Campeonato Brasileiro marcou diante do Bahia. Foi um jogador importante? Na minha concepção foi. Mas o Santos recebeu uma proposta do time dos Estados Unidos, comunicou ao Fluminense, o Fluminense perguntou ao atleta se ele teria interesse em continuar no clube, mas o jogador optou para realizar a vida financeira dele, o que é muito justo, o atleta, o jogador de futebol, outro profissional, querer resolver a vida financeira dele, e ele optou por atuar no futebol dos Estados Unidos. O Fluminense vai receber um percentual de taxa de vitrine, mais ou menos entre 1.200.000 ou 1.200.000 ou 1.300.000 reais, que irão para os cofres do Fluminense assim que essa transação for efetivada. Então o Pirani não joga mais com a camisa tricolor. E também foi uma boa para ele, que de repente ele não teria tantas oportunidades no time do Fluminense, principalmente a partir de agora, com as chegadas do Daniel, com a chegada do Léo Fernandes, com o Johnny Gonzalez. Então, foi o Pirani, eu acho que fez a coisa certa para a carreira dele, não só no aspecto financeiro, como no aspecto futebolístico, digamos assim, já que no futebol dos Estados Unidos ele vai ter condições de atuar com uma certa frequência lá pelos States, digamos assim. Então, Pirani é um assunto do passado. O Fluminense agora pensa nesse jogo diante do Flamengo e daqui a 2 semanas tem o confronto diante do Argentino Júnior, primeiro jogo das oitavas de final da Taça Libertadores da América. E preparar o time para esses jogos diante do Flamengo, Coritiba, Santos, logo depois o jogo diante do Argentino Júnior. Só para lembrar, o Marlon, em função de ter sido expulso no último jogo do Campeonato Italiano, atuando pelo Monza, ele terá que cumprir essa suspensão nos jogos do Campeonato Brasileiro, por isso ele não foi relacionado para o jogo desta tarde diante do Flamengo. O Marlon deverá reestrear com a camisa tricolor somente diante do Santos daqui a 2 finais de semana aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Maracanã. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a vocês e saudações tricolores, e vamos torcer para que o Fluminense consiga uma vitória hoje diante do Flamengo. Um abraço a todos e um excelente domingo a vocês.